Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal do Timotinho. Já estamos na lição de número 10, quase terminando esse trimestre que foi incrível, nós aprendemos muitas coisas. E a lição dessa semana vai falar sobre nossa árvore familiar. E o verso está lá em Isaías, capítulo 40, verso 26. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. E o pare e pense, seu vizinho que é evolucionista e ateu lhe pede um dia: ei, me mostre na Bíblia por que você acredita na criação. Como você responderia? Naquele momento, o que você falaria para ele, hein, pesquisadores? Vamos começar. Domingo, nossa árvore familiar. Quem foram os seus tataravós, os avós dos seus avós? Onde eles moravam, no que trabalhavam? Você já perguntou para os seus pais? Quem era o seu avô? Quem era o seu bisavô? Tem foto deles? Há muitas pessoas tentando encontrar respostas. Algumas passam anos pesquisando os detalhes da história da família. Outros até vão ao país e à cidade onde os seus parentes nasceram, e chega a ser emocionante, para descobrir mais como que era a vida deles. Se a sua antiga família for muito grande e famosa, podem até escrever um livro sobre ela. Por que as pessoas se preocupam tanto com a sua origem? Porque tem tanto interesse na história da sua família. Vocês já se perguntaram sobre isso? Por que as pessoas querem tanto saber onde foi que o bisavô nasceu, com quem ele se casou, né? Quem eram os filhos, o que aconteceu na família, sobre o que ele mais gostava de falar, qual era o seu trabalho, a sua comida favorita. Então, como seres humanos, nós sentimos a necessidade de encontrar um sentido para a vida. Todos nós gostaríamos de saber que pertencemos a uma boa família. Muitas pessoas pesquisam sobre os seus antepassados, né, sobre os seus parentes mais antigos, e elas ficam tristes em saber como eles eram, que vida que eles tinham. Outros já ficam felizes em saber, né, como seus avós conquistaram muitas vezes a riqueza, a casa que eles tinham, com honestidade, com muito amor. E é muito gostoso a gente saber, né, sobre os pontos positivos. Mas a lição dessa semana vai falar que, além da nossa família, né, da nossa árvore genealógica que nós montamos lá na escola, sobre quem é nossos pais, nossos irmãos, nossos bisavós, né, que deram origem à família, a família foi crescendo, a lição vai falar que nós temos uma segunda família e que a história dessa família é mais importante do que qualquer outra família. A biografia dessa segunda família deve ser a mais importante. Olha só que interessante que diz aqui, ó. Temos duas famílias, uma terrestre e a outra celestial. Então, se não sabemos muito sobre nossos parentes terrestres, é muito mais nobre pertencermos à família de Deus. Por que você acha que é tão importante para nós como cristãos saber de onde viemos? Olha só que interessante. Satanás cegou a mente de muitas pessoas para acreditar em mentiras sobre a origem humana. Devemos nos amar com a palavra de Deus, para que possamos combater o erro e espalhar a verdade sobre esse importante assunto. Então, pequenos pesquisadores, nós vamos aprender qual é a origem da família celestial. Porque a origem da família aqui na Terra, nós sabemos. Nós sabemos quem são nossos avós, os nossos bisavós, se já faleceram, tem algumas fotos, nós pesquisamos sobre eles. Mas e a família celestial? Então vamos lá, hora de pesquisar. Número 1. Quando estudamos sobre nossos ancestrais, quem aparece como o pai de todos os seres humanos? Essa resposta é muito fácil. Com quem nos parecemos? Então, quem aparece como o pai de todos os seres humanos é Adão, o primeiro homem que foi feito pelas mãos de Deus. Com quem nós parecemos? A semelhança de Cristo. E aqui fala para ler os versos e o parágrafo abaixo. Preencha os espaços em brancos ausentes na árvore genealógica na abertura desta lição. Então aqui, na lição de vocês vão preencher assim, ó. Eu fiz só a primeira parte. Então, o primeiro casal do mundo que deu origem aos seres humanos foi Adão e Eva, tá certo?
E em seguida vocês vão preencher aí com a família de vocês os bisavós paternos e os bisavós maternos. Aí os avós paternos e os avós maternos. E depois o seu pai, a sua mãe e você aqui em cima. Tá certo? Daí você pede ajuda para os seus pais para preencherem. Mas, de primeira, você já pode colocar que o primeiro casal que deu origem, né, à família terrena foi Adão e Eva. Tá certo? Número 2. Ao criar o homem, em que posição Deus o colocou em relação aos anjos e animais? Leia Gênesis e Salmos e estabeleça uma posição para a criação de Deus, do número 1 ao 4, de acordo com o grau de importância. Então, o número 1 seria o mais alto e mais inteligente, e o número 4, o menor e menos inteligente, tá? Então, aqui nós vamos responder assim: os anjos ficaram em primeiro lugar. Os seres humanos em segundo lugar, porque nos versos que nós lemos aqui diz que nós somos feitos um pouco menores, né, que os anjos. E em terceiro lugar ficou o reino animal e em quarto lugar o reino vegetal. A nota da pergunta 1 ela é muito bonita porque ela diz assim: a história de nossa raça, dada pela inspiração, alcança a própria origem, não uma linha de vermes, moluscos e animais em desenvolvimento. Ela termina encontrando o grande Criador, embora formada a partir do pó. Adão era o filho de Deus. Olha só que interessante. Na primeira pergunta, já dá um puxão de orelha, né? Para muitas pessoas que acreditam no evolucionismo. Então, aqui no texto inspirado de Patriarcas e Profetas, já deixa bem claro que nós somos feitos o quê? A própria imagem de Deus. Os seres humanos eram uma ordem nova e separada. Foram feitos o quê? A imagem de Deus. Número 3. Qual é a origem do ser humano? De quem Adão era filho? Então, na nova tradução na linguagem de hoje, diz o seguinte, que Adão era filho de Deus. Então, você vai responder isso, tá? E esse texto inspirado, a gente fala essa notinha de Patriarcas e Profetas, na página 45, eu achei muito lindo. E eu quero que vocês acompanhem comigo com a lição de vocês, tá bom? Pegaram a lição? Então, vamos começar a leitura. Diz assim: não há como existir a ideia de que o homem evoluiu por um processo demorado de desenvolvimento das formas inferiores da vida animal ou vegetal. Esse ensino rebaixa a grande obra do Criador ao nível das ideias estreitas e terrenas do homem. Ele que criou os mundos estelares no alto e pintou com delicada habilidade as flores do campo, que encheu a terra e os céus com as maravilhas de seu poder, quando veio coroar sua gloriosa obra e colocar alguém no meio para permanecer como governante da bela terra. Não deixou de criar um ser digno da mão que lhe deu a vida. Então, todos os seres que respiram passaram pela mão de Deus, né, do nosso Criador. E essa lição de domingo, para mim, foi perfeita. E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, aquele abraço bem apertado para você. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.